Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite a você também que nos acompanha de casa. Que o Senhor esteja derramando bênção sobre vocês, sobre todos vocês que estão aqui junto conosco. É um prazer enorme estar na casa do nosso Deus, amém? Nosso Deus e nosso Pai. Eu costumo falar com as pessoas quando eu vou cumprimentar, eu sempre falo, brincando, mas é bem verdade, eu sempre falo, seja bem-vindo à sua casa. Então, realmente, seja bem-vindo à sua casa. Nós vamos começar com o Ministério de Louvor, vamos começar adorando já, e eu te convido a ficar de pé. E a você que está em casa também, te convido a adorar junto conosco, celebrar o nosso Rei nessa noite. Antes de começar, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Do versículo 3 até o versículo 4. Eu vou ler e vocês podem acompanhar, minha versão é um pouco diferente, mas dá para compreender. Vamos lá. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem ser destruídas. Amém? Então, vamos louvar ao nosso Deus, vamos celebrar o nosso Rei nessa noite. Vamos! Alegria do Senhor, força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade. A Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio E majestade pertence a Ele para sempre, amém. celebre ao Rei. Exalte ao Rei, que move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, que move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Tire o pé do chão. Tire o pé do chão. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem. A Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem. A Ele para sempre. Amém. Celebrei! Celebre ao Rei, exalte Exalte ao Rei, que move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, que move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Tire o pé do chão. Tire o pé do chão. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. maravilhoso conselheiro, forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel,
buscar a tua face. Eu marquei um encontro com meu Deus. Neste lugar, Eu marquei um encontro com meu Deus. pra praticar a minha face. Eu marquei um encontro com meu Deus. Vai chover! Vai chover do sol nesse lugar. Eu quero ver Tua glória vai chover do sol neste lugar. Quero ver tua glória. tua glória, Tua glória, tua glória. aleluia. Aleluia. Oxi. Agora deixa eu sair. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glórias a Deus, estou até sem ar. Nós vamos continuar adorando com uma canção que conta sobre uma passagem na Bíblia que se encontra em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Essa história, ela tem como título A Caminho de Emaús. Eu não sei se vocês conhecem, se conhecem a música ou se conhecem essa história, mas ela é uma história muito interessante. Nesse A Caminho de Emaús, a Bíblia conta que 2 discípulos iam caminhando logo após os 3 dias da ressurreição de Jesus, só que eles ainda não sabiam. Na verdade, eles sabiam sim, só que eles não acreditavam tanto assim. Eles ficavam imaginando, na Bíblia relata que eles estavam conversando, falando, poxa, que a gente acreditava que ele ia ser o profeta, que ele ia salvar a gente. Mas aí agora já se passaram 3 dias, ele disse que ele ia retornar, mas até agora a gente não viu. E nesse caminho, a Bíblia conta que Jesus de repente entrou no meio da conversa, só que eles nem se tocaram que era Jesus que estava com ele. E Jesus começou a caminhar com eles e começou a conversar sobre o que vocês estão falando. E eles contavam, eles diziam isso que eu acabei de dizer, que, poxa, a gente acreditava que ele era o profeta, que ele era o nosso salvador, só que ele morreu e agora, cadê ele? E Jesus foi conversando com ele e falava, poxa vida, será que vocês não prestaram atenção no que os profetas disseram? E Jesus começou a contar sobre ele mesmo, só que eles nem se tocaram de que era Jesus falando com eles. E chegou num determinado lugar, Jesus fez como se ele fosse continuar a caminhada. Eles falaram, não, fica aqui com a gente, fica com a gente essa noite, pode dormir aqui. E a Bíblia fala que Jesus entrou na casa junto com eles e eles foram cear. E nesse momento Jesus deu graças, e no momento que Jesus foi repartir o pão, a Bíblia conta que o Senhor abriu os olhos dele e eles falaram, poxa, era Jesus. Só que nesse momento Jesus de repente desapareceu e eles ficaram tipo assim, meu Deus, como que a gente não percebeu? Parecia que o nosso coração ardia dentro do nosso peito quando ele estava falando e a gente nem se tocou. E às vezes isso acontece com a gente. Jesus caminha do nosso lado nesses momentos de aflições e a gente sente que tem alguém cuidando da gente, só que a gente nem percebe que é a mão do nosso Deus. Nós vamos cantar isso agora nesse momento, Emaús. E eu te convido a prestar atenção, a adorar junto com a gente. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio.
constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensinar em amor. Aleluia! Ele é tão manso, é o nosso Deus, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, então no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, então no lugar de honra. Reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, então no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, então no lugar de honra. Tô no lugar de honra. Nessa última canção nós vamos estar cantando sobre o nosso poderoso Deus. E os irmãos estão com a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas. E adorar também junto conosco.
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Poderoso Eu quero ouvir a igreja cantando Poderoso Deus. Vamos cantar mais uma vez? Vamos lá? Poderoso Deus. Cante com o seu coração. Poderoso Deus. Minha alma cheia por ti. Mais uma vez. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, eu peço para que venham aqui à frente para o nosso momento de oração. Vou pedir ao nosso irmão Fernandinho para estar aqui, nos dirigindo a Deus em oração. Os aniversariantes também da semana, entre eles, nós temos aí o Júlio. Cadê o Júlio? Júlio, muito bem, Júlio. Pode vir cá para frente, Júlio. A gente vai agradecer a Deus também por sua vida. As crianças também, agora para o culto infantil. Sabrina já está aqui na frente, aniversariante da semana. Muito bem. Quem mais aniversariou aí essa semana? E as crianças? Podem vir cá para frente, as crianças que estão aqui agora no momento para a nossa oração. E logo após a nossa oração elas vão se retirar. Vamos lá? Aqueles que têm algum pedido de oração também, está por ordem. Podem vir aqui à frente para participarem conosco desta oração. Irmão Fernando, aqui ao lado dos aniversariantes, das crianças, vamos orar. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por mais um dia de vida com saúde que o Senhor nos concedeu, Pai. Pai, sou grato por esse culto que o Senhor está nos presenteando, Pai, por essa honra de estar aqui presente na Tua casa, Pai. Deus, te coloco em Tuas mãos essas crianças, Pai, que eles possam crescer, Deus, sob instrução de seus pais, no caminho certo, correto, pois estamos vivendo num mundo onde a ideologia de sexo, de gênero está fortemente nas escolas, Pai, fazendo que nossas crianças cresçam no caminho errado, Pai.
mas que o Senhor dê sabedoria aos pais, aos professores, ao lidar com essas coisas, que sabemos que essa ideologia do diabo, Pai, veio aqui para pegar nossas crianças, para afetar nossas famílias, Deus. Te coloco também, Deus, as pessoas que puderam ofertar e contribuir, Pai, na casa do Senhor, que o Senhor possa dar em dobro, Pai, a essas pessoas. E por aquelas pessoas que não têm o que contribuir, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, Deus. Que o Senhor possa abençoar a família deles enquanto não tem emprego, que possa entrar alimento em sua casa, Deus. Pai, te coloco também, Deus, os aniversariantes do mês, a Sabrina, o Júlio, as outras pessoas que estão em casa, que não faz parte do hall de meia, mas o Senhor possa abençoar da mesma forma essas pessoas, Deus, pois é uma graça que te damos ao completar mais um ano de vida, Deus. Te coloco também, Deus, a vida do nosso pastor, da sua família, Deus, que o Senhor instrua ele, Pai, a cada dia mais, para nos orientar a Tua palavra sobre nossas vidas, que a palavra do Senhor entre em nossos corações e possamos, Pai, semear em outros corações, porque ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas, Pai. Pai, te coloco também, Pai, o nosso pedido de oração da nossa irmã aqui pelo seu genro, Deus. Oh Deus, que o Senhor possa entrar com providência, Pai, que vai estar fazendo uma cirurgia. Assim todas as pessoas que tem nossa igreja, algum pedido no seu mais íntimo coração, que o Senhor possa ir de encontro a eles, atendendo, Deus, que seja feita a Tua vontade, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, porque eu sou grato. Perdoa nossos pecados, porque somos falhos, mas estamos aqui plenamente reconhecendo nossos pecados e pedindo perdão, Deus. Seja com nossa igreja. Obrigado também pela festa do crente que tivemos ali ontem. Os jovens e os adultos tiveram lá, Deus. Foi uma bênção, tenho certeza. Oh, Pai, obrigado, Pai. Agora seja conosco nesse culto mais uma vez, agora pegada em palavras como pastor. Obrigado por tudo, em nome que é do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nós queremos agradecer desde já aos irmãos, aos amigos que estão aqui conosco, que são convidados a ficar, os que estão participando agora conosco também no tempo real. Entre vários, nós queremos deixar aqui a nossa saudação para nossa irmã Maria, mãe da nossa irmã Márcia, irmão Daniel, estão participando do nosso culto agora em tempo real. Continuemos orando por eles, assim como também orando pela irmã Magnólia, aguardando cirurgia, a irmã Marilza, que também passou por um tratamento médico, um pequeno procedimento cirúrgico, e continuemos orando por esses irmãos. Também tem aqui um recadinho de hoje a 15 dias. De hoje a 15 dias, sem ser o próximo domingo agora, no outro, nós estaremos celebrando o culto da manhã lá em cima, na cobertura, na segunda parte que foi feita da cobertura, que é agora também um terraço social, um espaço social. E depois do culto nós vamos ter um almoço, e vai ser um churrasco, e esse almoço custa R$15, com direito a churrasco, não é prato feito não, pode ficar tranquilo em relação a isso. Então é só mesmo uma colaboração com as cozinheiras para comprar alguns produtos, e todos estão convidados, não são só os membros da igreja, os amigos, os familiares e os nossos irmãos e amigos que estão conosco agora também em tempo real. E é só procurarem pela irmã Ana Maria, que é a diretora de programas, e dar o nome, e não só dar o nome, pagar, pagou, anota o nome. Nós queremos agradecer a todos que estão nos ajudando nessa empreitada. Deus tem nos abençoado, e agora só estamos assim fazendo alguns pequenos acabamentos para ficar prático para o uso. A cobertura já está pronta. Louvamos a Deus, porque em um semestre fizemos toda a cobertura, a parte número 1 e agora a parte número 2. E nós agradecemos, mas a contribuição continua, todo mundo sabe disso, porque foi feito financiamento e são 12 parcelas. Creio que nós estamos agora na 3ª ou 4ª parcela no máximo. E nós então assim agradecemos. Quem quiser contribuir também,
na live da igreja tem os dados bancários, agora aí no Facebook. O YouTube agora não está funcionando por problemas técnicos, mas depois o replay deste culto vai para o YouTube da igreja. Então, quem quiser assistir depois ou participar, né, no tempo real, no tempo ideal, melhor dizendo, porque o tempo real é agora. No tempo ideal, também poderá participar. Vou pedir aí a Patrícia, aí no multimídia, a Camila, para colocar para nós aí Mateus capítulo 22, do versículo 23 ao versículo 33. Mateus 22, do versículo 23 ao 33. Eu lerei um versículo e vocês assim sucessivamente. O versículo seguinte, sendo prático, eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Quem quiser também pode nos acompanhar em casa. Obrigado. Abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, do versículo 23 ao 33. Leiamos então. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E o interrogaram dizendo: muito bem, vou pedir ao David. David, faz favor, dá uma chegadinha aqui, David. Eu esqueci que nós estamos numa live e o pessoal na live só ouve a voz de quem está no microfone. Então eu preciso de alguém aqui para ler os versículos pares com os presenciais, para que quem está em casa possa também ouvir ou acompanhar a leitura toda. Eu vou repetir, até para poder não perder a sequência. Coloca de novo aí para a gente o versículo 23, Camila, e os irmãos vão repetir o versículo 24 também. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, também o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Todos juntos agora o versículo 33. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Amém. Muito obrigado, David. Deus abençoe. E o nosso assunto hoje para a nossa reflexão bíblica não é outra a não ser a ressurreição dos mortos. A versão que nós lemos agora no multimídia é um pouco diferente da minha e creio que também diferente da maior parte dos exemplares bíblicos ou da Bíblia, da versão de cada um aqui, né? A versão é diferente, mas a interpretação não tem como ser diferente. E é o assunto pertinente, ressurreição dos mortos. Nós vemos aqui nesta leitura que fizemos, mais uma vez, os saduceus tentando ridicularizar Jesus Cristo
publicamente. Era um prazer para eles o tempo todo perseguir Jesus Cristo, juntamente com os fariseus. Então, duas categorias de líderes religiosos: os fariseus e os saduceus. E os saduceus, opostamente aos fariseus, eles não acreditavam na existência de anjos, também não acreditavam na existência de espíritos e também não acreditavam na ressurreição dos mortos. Curioso isto. Duas categorias de classes religiosas dos judaicos, ou dos judeus, né? Ou no judaísmo. Eu acho isso complicado. Então, você ter duas categorias, né? Você lembra lá do apóstolo Paulo, quando ele foi pego dentro do templo de Jerusalém e foi levado diante das autoridades judaicas, e eles sentavam separados, e de um lado os saduceus e de outro lado os fariseus. E Paulo, quando percebeu que eram as duas categorias que estavam ali presentes, ele entra no meio e diz assim: irmãos, eu estou aqui agora sendo julgado porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Aí pronto, eles estavam unidos contra Paulo. Paulo conseguiu botar um contra o outro, porque os saduceus não acreditam na ressurreição dos mortos, nem na existência de anjos, e os fariseus acreditam. Então aí Paulo era puxado para um lado e era puxado por outro, e se o comandante não vai lá e tirar Paulo, Paulo teria sido rasgado no meio, porque agora até os fariseus se colocaram naquele momento ali ao lado de Paulo, e eles eram assim. Então eles não acreditavam na existência de anjos, de espíritos e nem na ressurreição dos mortos. O interesse deles não era propriamente a resposta de Jesus, mas o que eles queriam era o que eles sempre procuravam fazer: constranger Jesus Cristo diante das multidões. Eu gostei muito aqui da versão que nós demos no multimídia, porque na maior parte das Bíblias aqui presentes, eu tenho certeza, assim como a minha, o versículo 33 diz: e as turbas, aqui na versão da igreja está multidões, corretamente, mas pode conferir na sua Bíblia, assim está escrito: e as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Ou seja, turbas é o coletivo de multidões. Então não era simplesmente uma multidão enorme, não, era uma multidão de um lado, era uma outra multidão de outro lado, tinha uma outra multidão mais distante, tinha uma outra multidão mais próxima. As multidões que vinham de vários lugares e pessoas que tinham muita coisa em comum, ou por famílias, ou por questões regionais, culturais. E aí então, assim nos diz: e as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. Então os saduceus queriam criar um constrangimento para Jesus ali diante daquelas multidões que tinham vindo de vários lugares. Queriam colocar Jesus Cristo em situação de dificuldade. Em Mateus 16, porque nós lemos o capítulo 22, mas só para mencionar, em Mateus 16 também nós vemos os fariseus juntos com os judeus, os fariseus, não é, e os saduceus, tentando constranger Jesus Cristo com um pedido de cunho exibicionista. Lá em Mateus 16, do versículo 1 ao versículo 4, eu vou ler: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, veja bem, os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio.
hipócritas. Sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então agora aqui se juntaram as duas categorias, os saduceus e os fariseus, e tentando Jesus com um pedido de cunho exibicionista, para que ele mostrasse algum sinal do céu. E Jesus então, ele descarta, ele resiste a essa provocação e retirou-se do meio deles. Então, o que nós podemos aprender em tudo isto? O interesse de todos eles era constrangir Jesus Cristo, mas a resposta de Jesus, que ele dá aos saduceus, também responde a algumas questões muito importantes para nós. Por exemplo, como é o céu? A Bíblia fala sobre o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Não é o assunto aqui agora. Mas como que é o céu? Com quantos anos nós estaremos lá no céu? E se uma pessoa morrer idosa e a outra morrer jovem, em que faixa etária elas entrarão no céu? Com que faixa etária elas ficarão no céu? E outra coisa também, e os bebês que morreram, ou aqueles que foram abortados, ainda vivos, mas no ventre da sua mãe, como é que vai ser? Eles vão para o céu? Como é que eles vão chegar no céu? No céu nós teremos bebês, teremos idosos, teremos adolescentes. Aí agora eu posso dizer para vocês com toda certeza que até nessa resposta que Jesus dá aos saduceus, nós encontramos resposta para isto. Numa palavra que pode talvez não ser tão satisfatória, mas ela é uma palavra final, é ponto final e acabou. Porque podemos afirmar que essas e outras dúvidas são respondidas aqui por Jesus. E por quê? Primeiro, na resposta de Jesus, após a ressurreição, a vida não será no céu como é aqui na terra. A vida no céu, após a ressurreição, não será como é aqui na terra. Você reparou que eu fiz perguntas relacionadas à nossa cultura, à nossa ideia terrena? Aqui neste mundo onde nós vivemos, nós estamos vivendo no aspecto temporal, o mundo temporal. A eternidade é o aspecto atemporal. Atemporal. Eu poderia colocar aqui também nessas perguntas, é o seguinte: quem morreu antes de Jesus? Já foi para o céu ou está dormindo em algum lugar? Há alguns religiosos que dizem que há um estado intermediário, chamam isso de purgatório. Quem morre agora antes de Jesus voltar, já foi para o céu ou ainda está aguardando? Se está aguardando, por que Jesus Cristo disse para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? E como é que Jesus pode ter respondido para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, se ele ressuscitou ao terceiro dia e ficou cerca de 40 dias com seus discípulos, e depois no final é que ele subiu aos céus, e ainda tinha dito que quando ele chegasse ao seu trono lá no céu, ele mandaria o Consolador. Então Jesus só foi chegar lá depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então Jesus não tinha chegado no céu ainda, mas ele respondeu para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então eu quero dizer para você que da minha parte eu não encontro nenhuma dificuldade, porque ali eu vejo Jesus falando nos dois tempos. Ele
ele conversa aqui na terra com aquele ladrão na cruz, no aspecto temporal. E quando ele responde para o ladrão na cruz, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele já responde isso no aspecto atemporal, aonde não tem princípio e nem fim. É o alfa e ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, quando nós perguntamos, e o idoso, quando morrer, como é que ele vai chegar no céu? Em que faixa etária ele estará lá? No céu não existe faixa etária. Jesus deixa claro aqui na sua resposta que para entender isso, não pode entender no aspecto temporal. Não tem como limitar o céu. Nós aqui somos limitados. Aqui nós temos princípio, meio e fim. Tudo aqui tem o seu prazo de validade. Tudo aqui tem a sua data de vencimento. Mas no céu não. Então, eu pela fé tenho que crer que realmente após a ressurreição, não é de maneira alguma como é aqui na terra. É assim que Jesus responde para os saduceus, e deu um nó na cabeça deles. E os fariseus estavam de perto observando como é que Jesus sairia daquela situação. Porque nós vemos aqui que a intenção dos fariseus era ridicularizar Jesus Cristo, usando como argumento pensamento temporal, e também citando a lei do Antigo Testamento, que nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 ao versículo 10, que eu não vou ler aqui, mas lá cita para nós, onde o nome do irmão morto não seria apagado de Israel, casando com a viúva dele, para que, se possível fosse, a família tivesse descendentes por intermédio dele. Mas Jesus deixa claro que no céu, a vida eterna não é como a vida temporal aqui na terra. Jesus Cristo, ele disse que no céu não há casamento após a ressurreição. E se a gente olhar na Bíblia, a Bíblia também dá para nós a resposta para isso. Por quê? Porque o casamento foi feito para procriação. Casamento é sinônimo de cruzamento. Esse termo cruzar para nós não tem tanto sentido como é aplicado lá na área rural, aonde um vizinho com outro tem um determinado animal do gênero feminino, o outro só tem o mesmo animal, mas do gênero masculino, e entram em acordo entre si para cruzar esses animais, que nada mais é, no termo humano, casamento. Com que finalidade? Para a procriação. O casamento, então, ele foi instituído aqui para a terra. Jesus fala isso para nós, porque o casamento ou o cruzamento entre o homem e a mulher foi feito para a procriação, conforme nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, assim nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É um mandamento natural ou cultural que Deus dá ao homem e à mulher com a finalidade de frutificar e multiplicar para encher a terra e não o céu. E não o céu. O casamento foi para a humanidade se multiplicar aqui na terra. O casamento é para a terra e não para o céu, porque lá no céu, segundo a resposta que Jesus dá aos saduceus, nós seremos como anjos. Fique atento, seremos como anjos e não seremos anjos.
Anjos são outros seres, mas nós seremos nesse aspecto como anjos. A gente aprende em teologia ou no grego que existem 3 gêneros: gênero masculino, que é o homem, macho, é assim que é o termo bíblico, macho e fêmea, Deus os fez. Então nós temos o primeiro gênero, que é o masculino, o macho, que é o homem. O segundo gênero, o gênero fêmea ou feminino, que é a mulher. E tem o terceiro gênero, que é o gênero neutro. No grego, o gênero neutro são os anjos, porque eles não são nem macho nem fêmea. A ordem de se multiplicar, de frutificar e multiplicar, foi dado aos 2 primeiros gêneros, masculino e feminino, ao macho e à fêmea, e não ao terceiro gênero. E aí Jesus Cristo ele fala para os saduceus que na ressurreição nós seremos como o terceiro gênero, neutro. Então nós não seremos anjos, mas como anjos neste aspecto. O casamento foi para a humanidade se multiplicar aqui na terra. O casamento é para a terra e não para o céu. Olha a resposta que Jesus dá a Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículos 5 e 6. Foi isso que Jesus falou a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é o nascimento do cruzamento, ou do casamento. Mas agora, Jesus fala para Nicodemos sobre o nascimento que é espiritual, que não tem nada a ver com o nascimento físico, fruto da relação entre um homem e mulher. Jesus fala para Nicodemos: e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nessa resposta, ao mesmo tempo, Jesus afirma que anjos também existem, porque se anjos não existissem, Jesus não teria respondido para os saduceus, que não acreditavam na existência de anjos, que nós seremos como anjos. Como é que Jesus poderia se referir aos anjos se eles não existissem? E aí então Jesus aproveita o gancho, já que os saduceus que não acreditam em anjos, ele vai e responde: olha, nós seremos como anjos, nós seres humanos. Jesus se referindo a nós, homem e mulher. Então Jesus, ao mesmo tempo, ele afirma que os anjos existem, e ao mesmo tempo também Jesus está afirmando que há ressurreição dos mortos. Há ressurreição. E negar a ressurreição é negar a veracidade da palavra de Deus. Quem não acredita na ressurreição, ou não crê na ressurreição, está negando na veracidade da palavra de Deus. Negar a ressurreição é negar também a recompensa ou a punição depois desta vida. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês: afinal, se redimir para quê? Afinal, procurar viver uma vida íntegra, correta, obedecendo ao mandamento de Jesus, para amar o seu próximo como a si mesmo, ser temente a Deus. Por que que no nosso país o índice de violência é tão grande? Por que que é tão prático cometer corrupção? É a certeza de que não será punido, meu Pai do céu. Você sabe quantos presidiários, dos mais perigosos, durante a pandemia foram soltos? Mais de 30 mil. Já há muitos anos luz que ficou para trás aquele ditado que diz que o crime não compensa. No Brasil, o crime compensa. Compensa.
porque ninguém é punido. Às vezes nós até chegamos a essa conclusão. Então, se ninguém é punido, para que andar certinho? Para que temer a Deus? Para que fazer a vontade dele? Por que que eu tenho que fazer e outros não? Se no final todo mundo termina do mesmo jeito. Então, se eu nego a ressurreição, eu estou negando também a recompensa do justo e a punição do injusto. Para que perder tempo, ser honesto? Para que perder tempo andando correto? Para que isto? Se não existe prestação de contas, vamos fazer como aquele louco que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, porque naquele tempo, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Coríntios, também era esse pensamento: olha, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O apóstolo Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, versículo 32. Vamos aproveitar a vida. Eu conheço um missionário que se chama Pierre. Nós participávamos de um estudo na Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, e ele deu seu testemunho. E aí então Pierre, ele era usuário de drogas, estava na sarjeta. Hoje a gente tem um termo apropriado para o lugar onde ele frequentava, da onde ele foi tirado, chama-se Cracolândia. E Pierre, dando o testemunho dele, ele disse como foi parar lá. Ele disse assim: olha, se eu andar correto, eu vou morrer. Se eu andar errado, eu vou morrer do mesmo jeito. Então, para quê? Deixa eu aproveitar, porque eu não sei se eu vou ter tempo de aproveitar. Então, deixa eu me prostituir, deixa eu adulterar, deixa eu me embriagar, deixa eu fazer uso de droga, deixa eu experimentar de tudo, porque no final eu vou morrer. Deixa eu experimentar. Para que andar correto? Não vale a pena. E assim Pierre disse que foi de lá que Deus o resgatou. Quando ele tomou conhecimento que ele tinha uma vida melhor do que aquela, e que ele teria que procurar se entregar aos pés de Jesus Cristo, e que teria uma recompensa na pessoa de Jesus, então ele se propôs a aceitar este desafio, este convite de receber a Jesus Cristo. Ele estava com esse pensamento, conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos aproveitar. Mas a Bíblia diz para nós que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Lá em Daniel capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Amém, igreja? Haverá ressurreição para a vida eterna e outros para a morte eterna, vergonha e desprezo eternos. Então, na resposta de Jesus, nós aprendemos que após a ressurreição, a vida no céu não será como é aqui na terra. Então nós não temos respostas perfeitas, mas de uma coisa nós sabemos: com esse pensamento temporal não chegaremos à aceitabilidade da palavra de Jesus. Outra razão que nós podemos afirmar que entre essas e outras dúvidas também foram respondidas por Jesus, é que as Escrituras afirmam que há ressurreição dos mortos. E é bom que se lembre de que os saduceus, assim como nós hoje, eles já tinham à disposição deles muitas passagens diretas e indiretas do que hoje nós temos na Bíblia,
que apontam para a ressurreição dos mortos. Eu vou citar aqui alguns trechos, pelo menos. Já lemos aí Daniel capítulo 12, também Isaías capítulo 26, Jó capítulo 19, Salmo 17, Salmo 49 e por aí afora. São passagens das mais diversas que apontam de forma direta ou indireta sobre a ressurreição dos mortos. Isaías 49, por exemplo, versículo 15: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. De uma forma indireta está falando que Deus nos tirará da sepultura, ressurreição, para nos receber nos céus. E na sua resposta, Jesus relata o episódio também com Moisés, quando ele responde aos fariseus. E esse episódio está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 6, quando Deus aparece a Moisés lá no deserto, e Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aqui também está a resposta de que há ressurreição, porque o verbo ser aqui está no presente. Deus falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão. E Jesus então está dizendo isso para os saduceus: olha, quanto à ressurreição dos mortos, quando Deus apareceu a Moisés, como foi que Deus falou? Deus falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E os saduceus entenderam claramente isso. Por quê? Porque se Moisés ouvisse de Deus: eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó, Deus estaria dizendo que eles morreram e não existem mais. Mas Deus disse: eu sou o Deus de Abraão. Está no presente. Então Deus falou para Moisés em outras palavras, e Moisés entendeu: olha, Abraão, Isaque e Jacó estão agora diante de mim, eu sou o Deus deles. Se Abraão, Isaque e Jacó não estivessem diante de Deus e tivessem deixado de existir, Deus teria dito para Moisés: eu fui o Deus de Abraão, fui o Deus de Isaque, eu fui o Deus de Jacó. Então, na resposta de Jesus, Jesus está citando Moisés para essa finalidade. Nos versículos 31 e 32: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, aí Jesus completa: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Olha o que Jesus fala aqui para os saduceus: que Deus não é Deus dos mortos. Então Abraão, Isaque e Jacó não estavam mortos, estavam vivos, porque Deus não é Deus dos mortos. Isso significa que imortalidade da alma e do espírito e ressurreição do corpo também haverá para a prestação de contas. É como escreveu o apóstolo Paulo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44: há corpo natural, há também corpo espiritual. Esse corpo espiritual é o corpo incorruptível. O apóstolo Paulo, ele fala que quando Jesus Cristo voltar, primeiramente aqueles que morreram antes ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, os seus corpos, de corpos corruptíveis e para corpos incorruptíveis, o corpo espiritual. Aí o apóstolo Paulo, parece que ele se deparou com alguém que ainda tivesse alguma dúvida. Aí Paulo vai e fala assim: olha, mas vocês têm aí no quintal de vocês um exemplo muito prático. Por exemplo, vou citar aqui, em outras palavras, você tem aí um grãozinho de feijão. Como que é o corpo do grão de feijão? Aí você vai falar assim: ele é redondinho, ele é pequenininho e tem a casquinha preta.
Muito bem. E quando você enterra o feijão, você está enterrando o corpo conforme você descreveu. Mas depois aquele corpo deixa de existir e surge um novo corpo. Como é que surge o novo corpo? É um caulezinho, verdinho, e vai crescendo e fica grande. Aquilo é o próprio feijão, só que agora ele tem outro corpo. O apóstolo Paulo fala isso. Vocês têm um exemplo aí no quintal de vocês. Vocês, quando plantam um grão de milho, enterram ele continua toda a vida com aquele formato, ou ele se transforma em outra coisa? Ele se transforma em outra coisa. Então Paulo, respondendo aos Coríntios, ele fala: o corpo espiritual é isso aí também. Você tem um corpo corruptível, mas esse corpo, ele veio do pó e ao pó voltará, e no abrir e fechar de olhos, ele se tornará num outro corpo, que é o corpo espiritual, o corpo incorruptível. Mas teremos corpo espiritual. Afinal, se não houvesse ressurreição dos mortos, como entender também o episódio no Monte da Transfiguração? Porque lá em Lucas capítulo 9, versículos 30 e 31, quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração com seus discípulos, assim nos diz: e eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Ou seja, eram Moisés e Elias, porque Pedro reconheceu. Mas em glória, porque significa que estavam em corpos diferentes, não corpos corruptíveis, mas corpos incorruptíveis. Se não houvesse ressurreição dos mortos, Moisés não era para aparecer ali. Quantos anos, centenas de anos depois, Moisés aparece? Elias. Então, na resposta aos saduceus, o próprio Jesus ele concluiu positivamente para os remidos: ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Jesus então ele veio nos oferecer muito mais do que apenas o que vemos e temos aqui neste mundo, ou até do que o que nós entendemos. As situações, as histórias, tudo muda, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Podemos acreditar no seu poder de ressuscitar os mortos, através de Jesus Cristo para a vida eterna, porque esta foi a palavra que o próprio Jesus deu em João capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O profeta Isaías, ele fala para nós na sua profecia, que Jesus tomou sobre si, por se fazer pecador em nosso lugar, todas as nossas dores, todos os nossos medos, todos os nossos sofrimentos, ou seja, tudo aquilo que está relacionado ao que uma pessoa está sujeita a passar na hora que está morrendo. E Jesus ele fala isso para a gente lá na cruz, nos seus últimos suspiros, quando ele fala e clama: Deus meu, por que me desamparaste? A interpretação para esse grito de Jesus foi o pavor com que ele se deparou por ter se colocado como pecador. Ele estava ali naquela hora tomando todos os nossos pecados. Ele viu o que os redimidos não verão mais, porque Jesus já sofreu o que tinha que sofrer no nosso lugar. E a palavra de Deus diz que nós não devemos temer mais a morte. O apóstolo Paulo ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está o teu pavor, todo o teu horror? Onde está, ó morte, aquilo tudo que você representa? Então Jesus, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E quero terminar citando 1 João capítulo 5. João,
o apóstolo mais amado, o de mais intimidade, mais próximo de Jesus. Em 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12, João assim escreve para nós: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí eu pergunto a você, João escreveu, mas escreveu as palavras de Deus. João escreveu, ele apenas foi secretário, mas ele escreveu o que o Espírito Santo de Deus ordenou para que ele escrevesse. Aí agora eu pergunto a você, Deus mentiria para você dizendo que a vida eterna está no Filho? Deus mentiria para você dizendo que quem tem o seu Filho tem a vida eterna? E que quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna? Será que Deus prometeria algo para não cumprir? Se Ele é a verdade? Se na palavra dele está escrito que nós temos a vida eterna, se temos o seu Filho? Então pense nisso. Deus não prometeria algo para depois não cumprir. Deus não prometeria algo para no final negar fogo, como diz aí a juventude. Então há sim ressurreição dos mortos. E após a ressurreição, a vida no céu não será como aqui na terra. E as escrituras afirmam que há ressurreição dos mortos. Então não caia no mesmo erro dos saduceus. Os saduceus, eles tinham vários trechos, eles tinham as escrituras com várias passagens diretas e indiretas sobre a ressurreição, mas não acreditavam na palavra. Que você não seja uma dessas pessoas também, aonde você tem a palavra de Deus aqui apresentada para você, falando sobre a ressurreição, mas você prefere ficar com a sua especulação. A ressurreição está em Jesus Cristo, para a vida eterna, mas a ressurreição também para a vergonha eterna. E para a vida eterna é preciso reconhecer que é pecador e receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Feche os seus olhos. Peço à igreja para este momento estar em oração e que coloque agora diante do Senhor cada vida que está participando conosco desta reflexão, desta mensagem, e que a palavra de Deus, mais do que nunca, ela retorne vazia, mas que ela possa cumprir o seu propósito. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É assim que nos diz lá em Romanos, capítulo 17, ou capítulo 10, perdoe-me. E que você agora possa estar tomando a sua decisão, ou saindo daqui com um propósito de refletir mais, mas ainda em tempo de fazer a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, nesta hora, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos corações aqui de todos os presentes. E pela fé, Senhor, eu tenho certeza que muitos como eu estão declarando que o que importa é a afirmação de Jesus. Ele é a verdade. E mesmo que encontremos dificuldade de assimilar ou de dar explicações, mas a Tua palavra é imensurável, ela é infinita, mas ela é absoluta, é a Tua palavra. E nós cremos na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta certeza dada pelo próprio Espírito Santo do Senhor, porque é Ele que opera em nós o querer e o fazer.
E a tua palavra ajuda-nos também na nossa fé. E agora pedimos pelos demais, que o Espírito Santo também esteja atuando nos corações daqueles que, por acaso, tinham alguma dúvida. Que todas as dúvidas estejam sendo colocadas por terra agora. E vidas se colocando aos pés de Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Peço por isto e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ministério de Louvor. Amém? Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Nós vamos estar cantando Eu Te Agradeço. Nós vamos agradecer por mais um dia de vida, por mais uma semana que se inicia e pela graça que o nosso Senhor tem derramado sobre as nossas vidas todos os dias e todas as manhãs, e pelas suas incontáveis misericórdias. Vamos cantar bem animados, amém? Amém? Amém. Glória a Deus, então. Vi você fazendo a mim, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Eu te agradeço, você que um dia escolheu, me entregou tudo que era seu.
E eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez viver. Aleluia. Nós agradecemos a todos pela participação e aqueles que estão conosco pela primeira vez, ou na live, ou aqui presencialmente, nós também agradecemos e reforçamos para que estejam conosco. E aqui ninguém é visitante, todos são convidados a ficar. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Quarta-feira estaremos aqui mais uma vez, também na live, no nosso culto de oração, a partir das 7h30 da noite. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos vós, hoje por todos sempre. Amém.